Entrei. Fala aí com o André que caiu pra ele dar oi de novo. Oi, pessoal, desculpa, caiu. Deixa eu pedir o André aqui pra ele entrar novamente, porque deu um probleminha aqui, ó. Gente, peço desculpa, caiu aqui a transmissão. Hoje o negócio tá bravo. Tô falando aqui com o rapaz que tá falando comigo. Dá um oi. Gente, desculpa, Brás, seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Feijão. Desculpa, você entrou já, mas tá vendo que o negócio hoje não tá bom, né? Tá tudo desconectado. Tô pedindo ao André pra entrar novamente aqui, que caiu aqui. Gente, estava complicado antes, agora vamos ver se ele vai dar certinho. Luiz, muito obrigado pela sua presença. Tô aguardando aqui o André. Que caiu aqui. Dá oi. Ele entrou aqui, eu preciso que ele dê um oi, porque senão eu não consigo convidar ele. André, dá um oi, porque senão você não consegue falar comigo, não consigo colocar você na transmissão. Perfeito. Gente, ele tá entrando aqui. Foi? Oi? Oi. Voltei. Voltou. Vamos lá, desculpa, Legal. André, caiu aqui, mas vamos continuar. Então, Fala aí a gente sobre estava você. falando, né, são aí 15 anos de contabilidade, né? Eu atuo no Grupo ARB, pro Grupo ARB, e essa história começou lá na Simmons, fazendo curso de verão. Mais tarde, eu achei interessante a contabilidade e fui fazer faculdade. A faculdade, né, quando eu já trabalhava na Rede Otton, aí fui promovido da parte administrativa para a parte operacional e começou essa estrada na contabilidade. Lá na Rede Otton eu comecei na parte de faturamento, contas a pagar, a parte financeira. E hoje, já no Grupo ARB, a gente tem já 15 anos, como eu falei no início, né? São Uhum. bastantes atividades, termoelétrica, agora com parte de vendas eletrônicas, né? Com Serpro, essas atividades bem diversas, né? E o terceiro setor agora que parecendo uma novidade para a gente, né? Como contador. E confesso que está sendo bem interessante, bem gratificante trabalhar com vocês. Uma novidade, são novos conceitos, novas informações, mas a contabilidade é uma só. Ela Uhum. não, ela tem a sua natureza, ela tem a sua essência e ela se encaixa em cada segmento, né? Eu sempre digo que a contabilidade ela vai servir para todos os segmentos. Ela só tem que se adaptar e se adequar àquele segmento que ela está naquele momento, né? Logicamente que a contabilidade para um banco ela é bem específica em relação a uma indústria, como é bem mais diferente de um comércio. E, logicamente, o terceiro setor tem lá suas particularidades, né? A gente já começa falando, vamos supor, você não tem a questão do lucro, né? O termo é o superávit, você não tem um prejuízo, o termo é o déficit. Algumas demonstrações têm seu nome particular. O Na fone, André. comercial, você... Melhorou? Melhorou. Oi. Na comercial, na contabilidade comercial, você tem a chamada DRE, demonstração de resultado de exercício. No terceiro setor, o exercício é trocado pelo período. Então, são nomenclaturas que quem não está adaptado e faz um relatório sem estar adequado, você percebe que alguma coisa ali está fora do contexto, né?
e a informação, logicamente, ela vai sair um pouco truncada e como sai truncada, não sai com a fidelidade devida. Entendi. Tá, então eu vou começar a fazer umas perguntas porque eu sou curiosa. Pergunta. Por que contabilidade? Por que você escolheu essa profissão? Olha, a contabilidade ela trata de gestão, ela trata de organização, ela trata Uhum, de métodos, e eu fui me adequando nesse perfil, né? Eu percebi que tinha esse perfil, percebi que tinha essa formação, e falei assim, vamos lá. Lá na Siemens, quando eu vi que era uma coisa bem mais de organização do que muita gente pensa que é muita matemática, muita uhum. estatística, ajuda, né? Mas não é o foco. O foco é a informação patrimonial daquela empresa no momento. E como a gente fala, a foto que você tira da tua empresa num determinado momento. E para isso você tem que controlar fazer as contas certinho, controlar, contabilizar as contas no seu devido, nas suas devidos padrões. Vamos lá. E onde eu trabalhava, e grandes organizações ou grandes empresas, a gente tem contador e o Sim. setor financeiro. Uhum. Você pode dizer que sim, que são iguais, que eles são diferentes, ou eu posso ter um contador, ou eu posso ter um financeiro, ou, tipo, faz alguma diferença eu ter o contador? Eu preciso ter o contador, eu posso ter só o setor financeiro na minha organização. Tem alguma Não. diferença, assim? O contador toda empresa tem que ter, Uhum, seja terceirizado ou próprio, né? A questão do contador, setor financeiro, ele vai sempre estar orientando não só o setor financeiro, mas todo o setor de uma empresa, como, como ele recebe aquele produto, ou seja, uma nota fiscal, e como é que ele vai tratar aquilo dentro do sistema dos sistemas integrados, né? Para quê? Essa informação vai chegar na contabilidade, de uma certa forma, e que quando chega na contabilidade, já chega num caminho correto. Né? Você comprar um imobilizado, você comprar uma peça, você comprar um ativo, tudo isso tem uma classificação contábil. Então, o contador passa lá para o setor financeiro, ele verifica se é uma nota de serviço, por exemplo, tem as devidas retenções de imposto, uhum. contribuição, PIS, COFINS, se não tem, se a empresa é do Simples ou não é do Simples. Então, o contador vai dar esse norte todo Desculpa. para o setor financeiro, ok. Porque uma empresa que seja do Simples, ela não tem as retenções federais Uhum, naquele momento, né? Mas se eu não ter isso, eu vou reter do camarada lá e ele vai para receber a menor, né? E vai me trazer um constrangimento. Então, você faz toda essa análise antes do lançamento, confere o lançamento do setor, lá do setor de patrimônio, do setor de contas a pagar, do setor financeiro, e integra a contabilidade. Então, a função é essa, você coordena todo esse procedimento antes que a nota chegue dentro da contabilidade. E, logicamente, que o setor financeiro tem a independência dele de fazer a melhor gestão do caixa da empresa. Essa é a definição melhor do setor financeiro. Ele vai controlar o receber, o a pagar, né, vai fazer os melhores procedimentos de fluxo de caixa para a uhum. empresa, mas aí nós não entramos muito nessa seara, é a independência do setor. Mas aquilo que reflete a contabilidade, aí sim é obrigação nossa dar aquele norte, aquela orientação ao setor de contas a pagar, ao setor financeiro da empresa. Somos distintos, porém andamos de braços dados para que tudo corra bem para o balanço da empresa. Então, se eu não tiver um contador, eu tô ferrada. Simples Tá, assim. está ferrada. Você precisa de um contador. Contador ele já foi muito visto como despesa. Né? E hoje em dia você tem que ver ele como um parceiro seu. É um Uhum, consultor dentro da tua empresa. Né? Nós temos essa variedade de atuações, desde no setor público, no setor privado. Você pode trabalhar em várias como professor. Né? Então, o contador, quando ele é bem utilizado, ele vira uma grande ferramenta para a empresa. Logicamente que ele tem que estar atualizado, ele tem que estar preparado, tem que estar sabendo onde está pisando, porque senão ele também vai levar a empresa, se ele não souber do que ele está lidando, para um caminho negativo. Mas quando ele está preparado, e é o que se espera de um profissional, é sucesso total. Né? Você deixa vê, eu a só gente te tem fazer. aí. Sim, pode falar. Aqui, gente, desculpa, eu não sei se é Ojingê, Ojingê. Desculpa, eu não sei pronunciar. Eu só sei que é navegantes. Ele está fazendo uma pergunta aqui para você. Se a associação sem fins lucrativos também precisa de um contador.
Sim, eu ouvi a pergunta dele aqui agora também, apareceu para Ah, que mim. bom que você consegue ver, ótimo. Vamos chamar de navegante, né? Fica melhor? Me permite aí, navegante? Sim, precisa. Precisa porque a organização do terceiro setor, ela tem lá o seu viés. É educação, a parte social, saúde, enfim. Você tem lá um segmento que você vai atuar. E nesse segmento você é o especialista, né? Mas quando você trata da parte de administração, da parte contábil, que você faça o seu livro caixa, que você faça, para você fazer o seu livro caixa, o seu balancete, o seu balanço, prestar as declarações à Receita Federal, tem que ser uma pessoa especializada, tem que ser uma pessoa que conheça desse ramo, tem pessoa que vá te dar o norte desse sentido. Então, a pessoa mais indicada é o contador. Ele está lidando ali com a Receita Federal diariamente, ele sabe as declarações que você, a Associação Sem Fins Lucrativos, precisa fazer no período correto para que você não pague multa, né? Nós vamos entrar aí agora no mês de julho, já estou falando de maio, mas julho está pertinho. Por que julho? Julho nós temos a chamada ECF, que é a Escrituração Contábil e Fiscal, e que ela nada mais é que uma declaração que você tem que fazer para a Receita Federal do ano que passou, do ano que se passou, né? Então, se você não fizer, você paga uma multa aí de R$ 500. E, e poxa, para um segmento que a receita é contada, as entradas são contadas, pagar uma multa eu acho desnecessário. Mas para isso você tem que ter um contador ali te orientando. Uau. Deixa eu dar oi aqui para as pessoas, tá? Sim, Tatiana, obrigada pela sua presença. Estamos aí para ajudar vocês, por isso que a gente tem aqui o, o Face para estar orientando as organizações, então que você esteja sempre aqui para você saber sempre as novidades que a gente está passando aqui. Luiz, obrigada pela sua presença. Simone, tudo bem? Obrigadão também pela presença. Então vamos continuar aqui, ó. André, não perder o só foco. corrigindo, Gente, muito obrigada pela só presença de corrigindo, vocês, tá? só É, corrigindo, só corrigindo, Débora, a ECF é Fone, escrituração contábil fone, fiscal, não fone. financeira. Eu peço a desculpa, só corrigindo a informação, o SCF é escrituração contábil fiscal e não financeira. Eu sempre troco esse Fzinho, mas é importante que vocês tenham essa informação. Em julho, até 31 de julho, o prazo é 31 de julho, tem que estar todas as entidades, né, imunes, isentas, também tem que fazer SCF até 31 de julho. Bom saber. Outra perguntinha para você, André. Vamos lá. Tem diferença entre o contador de empresa e o contador de terceiro setor? A diferença básica vai ser quando ele se refere, como eu falei antes, naquela especificação. Ou seja, o terceiro setor tem as suas particularidades, tem a sua natureza. Então, ele tem que se adequar àquela situação. Por exemplo, como eu falei anteriormente, que quem não estava antes, na contabilidade comercial, você tem a demonstração de resultado de exercício, chamada DRE. No terceiro setor, é demonstração de resultado do período. Embora que você apure um resultado positivo no terceiro setor, esse resultado positivo se chama superávit. Na comercial é lucro, né? Então você tem que estar adequado a essas terminologias. Mas a contabilidade em si, propriamente dita, preto no branco, ela a sua essência ela não muda. É débito, crédito, partidas dobradas, né? Mas, outro exemplo, quando você tem as doações, recebe doação, cada doação dessa, ela vai gerar um custo que vai gerar uma receita, elas são paralelas. Então, a forma de contabilizar também é distinta nesse processo. Então, ele tem que estar antenado, o profissional tem que estar antenado para esse segmento. Então, a diferença é somente nas particularidades do segmento. A contabilidade em si, ela tem a sua natureza, mas tem que se adequar àquele segmento que ela está prestando, no caso, o terceiro setor. Tá. Eu vou falar, mas eu não tenho certeza não, mas eu vou te perguntar. Uhum. Eu vejo muitas organizações falando que não faz o imposto de renda. Tô certa, é imposto de renda mesmo que faz anualmente. Porque não tem receita ou despesas. Mas, ao meu ver, como você acabou de falar, no momento que você recebe uma doação, Sim. você tem uma forma de colocar na sua parte contábil
que tipo de doação é, certo? Então, Perfeitamente. você tendo doação, não importa se for em espécie ou produto, você faz uma parte contábil. Sim, sim. Vamos olhar para um dos segmentos no terceiro setor, que são as igrejas. Elas Uhum, também fazem parte, porque o terceiro setor são todas entidades sem fins lucrativos, né? Então as igrejas estão dentro dessa situação. Não, então o irmão lá, ele faz o dízimo dele, a doação, né? Então como é que você vai mensurar isso? Né? uhum, Então chega no final do ano, o livro caixa lá da igreja, ela vai ter que registrar X de entradas, X de saídas, superávit ou prejuízo. E isso você informa lá na SEF, agora em julho. Então, mesmo que você não, o administrador ou o gestor do terceiro setor ache que não tenha, ele tem, porque aquilo que entra na sua atividade é a sua origem de recurso, é a sua, entre aspas, a sua receita. Se alguém deixou, depositou, doou, entregou um valor, ele tem que ser contabilizado numa conta destinada ao quê? É doação, é receita de bem, alguma receita ele teve. Até uhum. porque, como é que ele paga suas contas? É do próprio bolso? Se for do próprio bolso, também é uma própria receita. Ele está doando o seu patrimônio para a instituição. Então não tem essa questão de não ter receita. Tem sim receita, tem sim despesa, até porque o que tem que se desfazer o conceito é da questão de lucro ou receita, lucro ou prejuízo. Receita todo mundo tem, todas as entidades vão ter. A questão é que o terceiro setor ela olha essa receita não como uma receita de venda, uma receita de um produto que eu fiz, né? Aham. Porque aí seria um ato comercial, e não é o nosso caso. A minha receita é uma doação que alguém simpatizou com a minha causa e, poxa, eu vou ajudar esse camarada a fazer ao bem que ele se propõe. Eu vou lá doar R$ 50, eu vou ajudar com uma bicicleta, ele vai fazer um leilão dessa bicicleta, num quadro, enfim. Tudo isso vira, quando você converte esses bens em patrimônio, em monetário, virou uma receita. Então você tem que classificar. Entendi, entendi. Muito bom, não sabia. É Então aí sempre para bom porque a gente esclarecer. às vezes fica na dúvida, né? Eu não sou da Não, parte contábil, mas eu acho que, não, na minha concepção, tudo que entra, não é uma importa se é receita. dinheiro, se é uma coisa, um objeto, Ativo. ele se torna uma receita. Perfeito, Assim, perfeito. uma outra coisa que eu escuto muito é a pessoa não ter noção do que é custo, despesa e investimento. Eu acho, eu, Débora, acredito e sempre falo para as pessoas que eu faço o assessoramento que um contador, uma assistente social, um assistente administrativo, um auxiliar administrativo ou um gestor são pessoas fundamentais na organização e que essas pessoas, esses profissionais, são um investimento. Eu estou Sim. correta nisso? Vamos classificar, vamos dar nome a essas Sim, vamos três lá. palavras, porque a gente acaba entendendo, né? Então, tudo isso forma uma palavra chamada gastos. São os Uhum. gastos da atividade. Mas tem gastos que são prejudiciais, são necessários, tem gastos que vão me trazer um retorno e tem gastos que faz parte da minha atividade. Então, Sim. o primeiro gasto que a gente destaca é o quê? São os custos. Os custos de uma atividade, eles são inerentes àquilo que eu quero chegar. Vamos supor, se eu fabrico doce, um bolo, qual é o custo do meu bolo? É o açúcar, a farinha, o ovo, né? Aquilo que vai fazer, que eu vou usar para chegar no bolo. Então eu tenho lá o meu terceiro setor. Aí eu recebo doações, eu recebo roupa, alimentos. Isso é uma entrada, vai ser um custo que eu recebi, né? Quando eu vou fazer um leilão lá, vou fazer um bazar com a comunidade, esse dinheiro que eu recebi de doação, dessas doações que eu recebi, vai virar um dinheiro. Ou seja, o meu custo que eu recebi de doação, de roupa, de bens, e lá no bazar transformei em dinheiro, ele virou uma receita. Ou Uhum. seja, eu recebi recebi doações, a essa doação eu entrei como um custo para mim. Qual o custo? Um custo de roupa, é um custo de medicamento, é um custo de peça. Tudo isso eu fiz um bazar. Então eu gerei uma receita de vestuário,
de peça, né? Tudo linkado lá. Ou seja, eu cheguei num custo a minha receita para poder bancar meus custos durante o ano. O investimento, ele vai me trazer um retorno, né? Você Uhum. pega uma pessoa que está da tua organização, que tem conhece todo mundo, né? Tem um bom relacionamento na comunidade, aí você, opa, vou investir nesse rapaz aí, vou pegar esse camarada e vou investir nele. Vou fazer um curso com ele. Ele se apropria desse conhecimento e você coloca ele para ser o teu captador de recursos. Você gastou no curso com ele, vai, R$ 200 entre curso, alimentação e transporte. Na primeira captação no mês, ele te volta com R$ 500. Ele bateu na porta de cada um, foi em 10 casas, cada casa deu R$ 50 para ele. Aferiu R$ 500. Ou seja, a saída de caixa dele, na verdade, voltou 500. E isso durante um ano, ou Uhum. seja, ele está trazendo vantagem para você. E a despesa é aquilo que não tem como. Uma despesa clássica. Quem não fizer SF vai pagar uma multa de R$ 500. Isso é uma despesa, não tem volta. Né? Então, 3 palavras, cada uma na sua área. Tem saída de caixa? Todas têm, mas cada uma tem uma saída específica. 2 têm retorno, uma não tem retorno. Ou seja, as despesas não têm retorno. Então, quando você vê lá a tua conta de luz, a tua conta de telefone, se você usa aquele telefone, né, aquela internet, no telefone você tem uma conta de internet, e você coloca a tua divulgação toda da ONG ali na internet, da associação, poxa, não é uma despesa, é um investimento. Vale a pena pagar aquela conta, ainda que apertadinho, né? Mas ela está me trazendo retorno de visibilidade. Eu faço lá um crowdfunding, eu faço uma vaquinha, né? Tá me voltando dinheiro. Ou seja, é o meu investimento, eu estou investindo aqui na minha estrutura. Né? Então a gente tem que primeiro conhecer o que é despesa, conhecer o que é investimento, conhecer o que é custo, e depois decidir aonde que a gente vai alocar os nossos recursos. Show, show. Clareou? Clareou. Clareou, pessoal. Simone, realmente, deixa eu só responder aqui, tá, o André. Uhum. Com a nova lei, a 13.019, que é o marco regulatório conhecido como MIROSC, quando a gente faz uma parceria, né, com o governo, a gente obrigatoriamente tem que ter os profissionais, o qual se refere à nossa organização. Então, Uhum. como eu falei, assistente social, se o teu trabalho está direcionado ao terceiro setor, você tem que ter um profissional que é o assistente social. Não queira fazer um trabalho de assistência sem esse profissional. Então, mesmo que você fale assim, eu trabalho com esporte, para que eu vou ter um assistente social? Você trabalha com esporte, porém, você trabalha com um público direcionado X ou YZ, vamos botar assim, crianças, adultos, jovens de periferia, mulheres, não importa o seu público. No momento que você está fazendo um trabalho de assistência, terceiro setor, você tem que ter esse profissional da sua organização. Como o André aqui falou, ele pontuou, você estando, ele falou do computador, mas eu vou pontuar aqui, você estando com o seu CNPJ, você legalizou a sua organização, você tem que ter sim este profissional dentro da sua organização, que é o contador. Como ele mesmo disse, a gente tem que prestar conta, a gente tem prestar conta para o governo com as receitas, com as nossas despesas, então a gente tem que ter esse profissional sim. Quando a gente faz realmente a parceria com o governo, então isso é uma coisa que vai ser totalmente obrigatória. Os Sim, profissionais, eles têm que estar junto conosco, porque a gente vai estar fazendo sim. uma prestação de conta com o governo. Ele está dando esse valor, acreditando no que você está fazendo. Então você tem que ter. Não é, vou pensar se eu vou ter, não. O Miroski, ele coloca obrigatoriamente, sim, esse profissional dentro da sua organização. Porque é um valor normalmente que vai vir do governo, é um valor muito alto, onde ele normalmente faz uma parceria de 1 ano, e podendo estender a 2, a 3, dependendo do edital. Então, quando vem um valor significativo, óbvio que você tem que ter uma prestação adequada. Um ponto que a Sim, gente com coloca certeza. aqui é que qualquer organização que vai ter uma parceria, tá? Eu boto parceria, mas tem um termo adequado, ter essa parceria com o governo, vocês podem entrar lá no portal de transparência, porque a organização que tem a parceria,
a gente bota essa organização da sociedade civil, as ONGs, as OSC, que a gente fala hoje, o termo correto, vocês vão entrar no portal da transparência e vai estar lá o nome da organização e o que ela fez com aquele valor que foi, Destinado, né? enviado do governo para esse trabalho. Então, assim, não é uma coisa, o governo entregou e tá todo mundo feliz, não. Vocês podem entrar no portal da transparência que vocês vão ver lá que o governo deu dinheiro para aquela organização e ela tem um relatório que já é padronizado para todas as organizações que ele colabora, faz esse termo de colaboração. Então, você vai entrar lá e tem. Então, assim, tem que ter, sim, esse profissional contador para ele saber, né, direitinho as notas fiscais, se ele trabalhou com uma pessoa com um MEI, se ele trabalhou com uma pessoa que faz RPA, tudo é diferenciado, correto? Tudo, Então, tudo. assim, tem como se fala, as guias, né? Cada guia tem a sua porcentagem. Então, assim, então você tem que ter esse profissional que ele vai te orientar, ó. Pagou com MEI? Tem que ser assim, assim. Pagou com RPA? Tem que ser assim, porque você tem que prestar conta correto em relação ao Miroski. Sim. Vou só E, a dar presta- mais. e só conclu- e as prestações de contas, por exemplo, né, que é o mínimo que se faz hoje em dia, é prerrogativa do contador. Você pode até fazer lá a tua prestação de conta, né, mas chegar no final, não está carimbado, não está assinado, como é que você vai entregar essa prestação de contas? Como é que você vai chegar lá para o teu financiador? Ah, eu tá aqui minha prestação de contas, tá, pô, tá bacana, tá correto, mas quem fez? Ah, eu que fiz. Não, você é assistente social. Você não tá habilitado para isso. Me desculpa, Perfeito. mas você vai ter que voltar, né? As grandes organizações que são auditadas, né? Que são obrigatoriamente têm que ser auditadas, e você vê como é que você vai ser auditado, ou seja, a auditoria também é prerrogativa nossa, de contador, se você não tem um balanço, se você não tem uma contabilidade, né? Você vai chegar lá nas suas certificações, lá no SEBAS, tem todo um processual para chegar até essas certificações do SEBAS. Enfim, você tem que ter essa contabilidade existente. Volto a falar, uma organização pequena, né, no mínimo lá, mensalmente ou bimestralmente, faz o livro caixa, né? Chega de 3 em 3 meses, ou semestralmente, me faz um balanço, porque vamos lá, a organização ela vai fazer um evento, vai fazer, aí, quer um financiamento no Bradesco, no Itaú, vamos nesse segmento aí. Ok, vamos lá. De repente lá o Itaú tem uma área social para isso, tem um financiamento nesse sentido, né? E você não vai pagar com a prestação do serviço, enfim. Mas cadê o balanço? Cadê o balancete para o Itaú olhar assim? Ué, mas você quer um recurso, mas como é que é a tua empresa? Né? E por outro lado, a Receita Federal, voltando a falar em Receita Federal, se você não faz as declarações que ela exige, ela está te colocando inapto, ela está baixando o teu CNPJ, aí a organização corre no edital, acha o edital, faz lá todo o processo, conseguimos o edital, manda aqui a documentação para mim. Aí o CNPJ está inapto. Por que está inapto? Pô, tá dizendo aqui que eu não enviei declarações. Mas você é lá, assistente social, você sabe quais são as declarações? Quem sabe é o contador. Então, se Uhum. você não tiver realmente o contador presente, ou que dê uma olhada, que faça uma parceria, que faça uma consultoria, até concordo que presencialmente ali, mensal, direto, pode ser até um custo para a Pra organização. organização. Para a organização. Então, aquela questão de visão. Mensalmente, para mim, vai ser uma despesa grande. Mas eu posso fazer um contrato de manutenção, posso fazer um contrato por período, aí já muda de figura. Por Uhum. demanda, né? O importante é vocês entenderem do terceiro setor que há necessidade sim do contador, como para toda empresa, né? Aqui no Brasil tem que ter o contador. Então, assim, se eu for um exemplo, se eu for uma pequena organização, quase não tem essa demanda de ter um contador, eu posso, tipo, ter um contador em momentos específicos, como você falou assim, de 3 em 3 meses pode alguém lá e dar uma olhada na parte contábil da minha organização. Se eu tivesse Sim, um voluntário que me ajuda na parte do financeiro, assim, ele ajeita entradas e saídas uma vez na semana, ele organiza o meu movimento, porque é pouco, né? Porque eu não tenho tanta entradas e saída. Eu posso, tipo, ter um profissional que esteja comigo de 3 em 3 meses. sim, pode. Aí, no caso, você faz o contrato lá com o contador para ele poder te
prestar aquele serviço do que você precisa. Ah, eu preciso de um balancete, eu preciso de um livro caixa, olha, eu recebi um recurso, eu tenho que prestar contas, como é que eu faço? Ele vai te Uhum. dar todo esse suporte, essa orientação. Show. Sim, Simone, certíssima. Cada profissional no seu quadrado, porque assim não adianta você ter uma assistente social que dá uma ajudinha na contabilidade, um contador que dá uma ajudinha no marketing. Não, está certíssimo. Cada profissional tem que ter a sua atribuição, tem que estar fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, tá? Perfeito. Eu acho que tem que ter Sim, realmente essa verdade. coisa de respeitar não é nem hierarquia, né? Mas O o que você conhecimento, estudou, né? né? Seu O conhecimento de conhecimento. cada um, é. E como eu sempre falei, e hoje estou fazendo isso, a minha profissão é uma totalmente diferente, eu trabalho abrangendo realmente todo o terceiro setor, mas eu não sei especificamente de uma área. Tanto que eu convidei o André aqui para dar uma luz, para assim, Uhum. botar esse conhecimento dele aí para a gente saber realmente o que, que é, na verdade, qual a importância de um contador, porque eu estou vendo muita dificuldade, muitas pessoas não estão conseguindo participar de editais, realmente, porque não tem a parte contábil. E uma coisa bem legal que o André trouxe aqui pra gente, que é essa coisa de que realmente o que, que é a nossa despesa, o que, que é a nossa receita, se a gente tira dinheiro do nosso bolso, é uma forma de recurso que entrou na organização. Isso é muito importante, porque ultimamente eu estou ouvindo só que o meu imposto de renda está zerado porque eu não tenho movimentação, mas foi uma coisa muito interessante. Você tem, no momento que você paga aluguel, no momento que você paga Sim, luz, sim, sim. se teu projeto está funcionando, ele tem um gasto. Quem é Então não que está mantém esse zerado. gasto? Quem é que mantém? Então, assim, Alguém mantém. uhum, Alguém mantém. Ah, eu não tenho lá a minha. Olha, eu não tenho doação nenhuma, ninguém me deixou dinheiro aqui, ninguém me entregou nada, ok. Mas quem que está pagando as contas da organização? Ah, sou eu. Eu sou o principal gestor. Então você tem que me dizer que você vai me estar me dizendo que você está doando. Você é o uhum, principal mantenedor da sua organização. Você como pessoa física. uhum, Ele tem que entender dessa forma. De qualquer forma, entra recurso. Só que a uhum. pessoa tem que entender essa entrada de recurso. Como é que Não, ela e se qualquer coisa processa? sai também, né? Porque nem isso Não, aparece, sair, né? sai. Sair, sai. Não tem por onde. Eu fico imaginando vocês lá, vocês do terceiro setor, que vão pegar lá, né, a Coca-Cola, por exemplo. Chegar em janeiro, fevereiro, março, carnaval, né? Ela vendeu do Natal. Ah, mas vem meio do ano, tem pouca festa. Ela não vai, ela vai deixar de vender? Ela vende Não. continuamente para poder entrar receita continuamente. O terceiro setor, ele já tem dificuldade para conseguir receita, aquela necessária, que dirá continuamente. Então, se você também não tem outro papel importante que a gente orienta, um orçamento, um planejamento financeiro, para você saber quando é que você precisa de mais recurso, ou o quanto que eu vou precisar de recurso no mês, também é uma outra ferramenta que o contador pode ajudar na organização, né? Vamos lá, pega os 12 meses do ano, elenca lá as despesas, elenca os custos todinho. Uhum. Ó, esse aqui são os fixos da sua organização. Isso aqui você tem que pagar, cara. Luz, aluguel, telefone, ele vai vir tendo ou não tendo receita. Né? Agora, se você também não tem um contador que te orienta, se você não tem um contador, como é que você vai saber ter essa sacada? Poxa, botar numa planilha lá, organizar, eu tenho que pagar isso, A, B, C, D e E, janeiro a dezembro, valor de tanto na média, então eu preciso no mês essa receita aqui pelo menos para pagar meus custos. Como é que eu vou fazer? Qual a estratégia que eu vou usar para pagar esse custo fixo que eu tenho aqui, já que eu tenho nos 12 meses? Ah, no mês que eu fizer uma atividade direcionada, eu tenho que captar para essa atividade direcionada, Uhum. né? E tem que prestar conta dessa atividade direcionada. Então, o administrador do terceiro setor, o responsável lá, ainda que seja de assistente social ou serviço social, ele tem que ter essa visão de chamar, opa, eu preciso de ajuda para esse momento aqui. Eu preciso de alguém que me dê esse suporte para eu poder pensar na minha atividade, pensar lá no meu edital, pensar como é que eu vou fazer as coisas que me competem. Uhum. Deixa eu só te dar um adendo. Opa, Quando a gente fala assim, assistente social é uma área, vocês sim, são outra. Normalmente o gestor é tipo o idealizador. É a pessoa que, tipo, eu quero fazer um projeto social, eu vou lá e monto meu projeto social. Só que aí eu fico ok. perdida. Mas aí chega uma pessoa e Uhum, fala assim, cara, você tem que ter um assistente social. Aí eu coloco o profissional aqui.
Normalmente o assistente social ele não se envolve nessa parte não, tá? Vai ser sempre comigo e você, assim, só nós dois. E eu não sei Tá nada mesmo, certo. então eu fico perdida e assim vai todo mundo feliz. Tá dando certo o projeto até agora, mas sem a Que ajuda bom, de que bom, ninguém. Entre que bom, aspas. Então, assim, que bom. realmente, só esse adendo foi só isso mesmo, que até a Simone colocou aqui, do cada profissional na sua área. E assim, o assistente Uhum, social ele fica lá na parte de assistência, o contador fica na parte contábil e o idealizador acha que é tudo vai dar certo, vai cair a chuva de bênçãos e o projeto vai continuar aí sempre. Que é muito complicado, né? Porque não é assim. Então, muito, é muito. muito complicado. Uma coisa que você pontuou aí que foi bem legal é realmente ter esse planejamento que normalmente nós temos o planejamento no sentido, vamos fazer um evento, vamos acolher tanta criança, vamos fazer isso e aquilo, mas não realmente nessa visão de qual planejamento contábil que eu vou fazer. Realmente eu nunca imaginei nisso. Esse pedaço eu não imaginava realmente. Tipo, sentar e falar quanto eu vou poder gastar, o que que eu gasto, o que que eu deixo de gastar. Nunca pensei Uhum. nisso. Foi uma dica, assim, foi uma contribuição excelente, que eu realmente nunca pensei nisso. Não somente realmente em planejar, no sentido como que eu vou captar recurso, mas também pensar como que eu vou gastar esse recurso dentro da minha organização durante esses 12 meses. Isso foi muito Sim. interessante. Realmente eu não tinha me ligado nisso. Show de bola. Bem interessante mesmo. Eu tenho um grande amigo, na verdade eu fui pastoreado por ele, né? Eu sou evangélico, Uhum, Igreja Batista, e quando ele assumiu a igreja, o pastor César Rebelo, a primeira providência dele foi chamar um grande amigo dele, que trabalhou em Furnas, é da área de administração. Aí levou toda a direção da igreja para um sítio, e a uhum. gente vai falar de planejamento. Olha que bacana. Né? Show de Um bola. pastor, ele se preocupou, ele falou, ó, vamos lá, cada um das vamos botar as atividades no papel, cada setor vai fazer a sua atividade, seu planejamento, quanto quer gastar, quanto que eu vou poder liberar. Aí quando virou o ano, cada um sabia o que poderia sair do caixa, cada um sabia que cada setor da igreja lá, cada departamento, né, sabia quanto poderia tirar no mês que tinha que tirar, na hora que tinha que tirar, e você se programa, né, Uhum. para essas questões que, assim como o terceiro setor, as igrejas dependem lá dos seus membros fiéis e tal, que contribuem com o dízimo e as ofertas, né? E quando não, você faz uma cantina, você faz uma, enfim, dá um jeitinho lá. Mas se você não tem esse planejamento, como é que você vai pô, lá na frente eu quero fazer um evento? Cara, você não vai conseguir fazer. Você precisa se planejar. Show de bola, show de bola. André, quero te agradecer. Excelente, Oba, adorei as dicas. que bom, que É, bom. André, você trabalha com o terceiro setor? Você faz Tô algum começando a assim, tá trabalhar. Faço, assessorando, tá com. Você faço, quer dar uma faço sim propaganda, já. quer mostrar seu Eu cartão, quer tenho, deixar aqui eu, embaixo o seu link pra gente? eu Faz tenho a sua lá. propaganda, por favor, porque, gente, ó, se Eu já. vocês precisarem de contador, olha aí, André. Ai, que bonitinho, ó. André Viana. Show de bola, André. Né, André, eu depois você tenho. põe a descriçãozinha embaixo. Você mesmo coloca seu Tá. site, seu WhatsApp na descrição, Nos na parte do comentários? chat, dos contatos, porque se o pessoal vai ver durante essa semana toda, se Uhum. interessar, entra em contato com você, porque Não, a gente sim. já viu que você já tem um conhecimento bem legal sobre o terceiro setor. E faz, por favor, se você for trabalhar, faz um precinho camarada pra gente, hein? Porque sabe que o negócio é ruim pro nosso lado. Eu sei, eu entendo. Inclusive, eu tenho uma proposta em andamento com uma amiga que a gente foi para Portugal quando eu fiz a minha pós-graduação, e eles Aham. estão aí fazendo uma sua primeira associação para turismo em Niterói, né? Hum, Aí ela bateu um papo comigo, eu falei, Cecília, vamos fazer um contrato que dê para atender vocês, né? Um contrato que quando você precisar de mim, eu vou estar te ajudando, né? Eu fiz uma proposta de trabalho para eles lá, precifiquei do mínimo ao máximo as atividades que podem ser feitas, né? Então, Débora, eu tenho o seguinte pensamento: eu tô para trabalhar e também tô para ajudar. E uhum. me enquadro na necessidade de vocês, do terceiro Show, setor. show. Então, cada organização vai ter um contrato distinto, né? E a gente respeita a natureza de cada uma. Foi o que eu falei.
a gente pode fazer um contrato desde de uma consultoria para necessidade, ó, para esse fim aqui, eu preciso fazer essa declaração, eu preciso fazer esse balancete, eu preciso fazer essa declaração. Ok, eu vou precificar conforme a necessidade de cada um, né? E entregar o trabalho. Aí a entrega do trabalho sempre é bem feita. Isso daí o meu trabalho não é mensurado pelo que eu recebo, e sim pelo meu critério de trabalho, sempre fazer o melhor para cada um. A questão financeira é uma parte, né? Como eu costumo falar. Eu primeiro faço o meu trabalho bem feito, com critério contábil, né? Quando eu não consigo fazer, eu falo, olha, eu vou pedir um assessor, eu vou terceirizar essa parte, porque essa parte não é comigo. Tem uma pessoa que é especialista, eu sempre jogo franco. Eu tenho 2 igrejas, eu contabilizo para 2 igrejas. Uma, eu até falei isso para ela, esse trabalho aí eu vou pedir ajuda a uma pessoa que realmente eu não sei fazer. Não tem porque eu te dizer que eu vou fazer, eu vou contratar uma terceira pessoa. E assim eu trabalho. Preto no branco, débito no crédito e transparência. O negócio é ter transparência. Ser transparente sempre. Nossa, que palavra linda! Transparência. Ah. É Gente, um olha aí, pilar, né? escutou, né? É um pilar, né? É um Transparência é pilar. tudo. É um pilar. Eu Transparência é aprendi tudo. nesse tempo transparência, equidade e compromisso. Não tem por onde fugir, entendeu? Não tem por onde fugir. Belas palavras. E olha, pessoal, transparência, equidade. E qual foi a outra? Compromisso. Compromisso. É isso que nós do terceiro setor temos que ter. Não com a gente, mas também com as pessoas que doam para a nossa organização, para os nossos doadores, para os nossos patrocinadores, para os nossos contribuintes, para os nossos colaboradores. É isso que as pessoas querem. Querem que o terceiro setor, querem que a nossa organização, que a sua, com a dele, não importa qual organização, mas que ela tenha transparência, equidade, e já esqueci outra palavra. Compromisso. Compromisso, que é fundamental. Se a gente tiver essas 3 palavrinhas, levá-las conosco, debaixo do nosso braço, coladinha aqui na nossa testa, com certeza a gente consegue fazer um trabalho de qualidade e eficiência, porque é o que a gente quer. Fazer um trabalho direito e que as pessoas possam ver também que esse trabalho que a nossa organização está fazendo, ela está cumprindo o objetivo e mudando a vida das pessoas, dos animais, da natureza, não importa, mas que ela está fazendo a diferença para a nossa sociedade. André, Perfeito. muito obrigado Sim. pela sua presença, adorei. Qualquer perguntinha que aparecer aqui, eu vou pedir para você responder, Tranquilo, tá? Eu tá? respondo sim. Respondo Não sim. esquece, coloca seu contato, porque, ó, gente, a gente tem um contador aqui direcionado para terceiro setor. Se vocês tiverem dificuldade, pode entrar em contato com o André, que ele vai fazer um preço camarada, como ele já falou aí. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal, foi muito bom bater esse papo com vocês. E vamos tocar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O negócio é trabalhar e produzir e melhorar a vida desse pessoal da nossa comunidade, do nosso município, do nosso estado e do nosso país, né? Verdade. De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo uma diferença nas pessoas. Como eu escutei um professor que falou, né? Pode ser um pingo no mar, um pingo d'água, mas quando ele vai se propagar, então ele vai fazer uma grande Verdade, diferença. verdade. Então a gente está Verdade, fazendo verdade. isso, a gente está sendo um pingo no oceano, mas a gente está propagando nosso conhecimento Verdade. e nossa boa vontade de tentar melhorar esse terceiro setor. Sim, com certeza. Com certeza. Falou? Fechou? Falou. Tamo Obrigada, junto. André. Precisar, tô aí de boa novo. noite. Um abraço, um beijo, Tá, boa noite para ok. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite.